Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus. Falou forte. Glória a Deus. A igreja respondeu forte. Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, somente Ele, que vive e reina para todos sempre. Verdade, irmão Simval. A palavra é tutano do céu, que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Arroz, carnes, verduras, legumes é para o corpo físico, mas para o nosso ser espiritual, alma e espírito, somente esta palavra tem a capacidade de chegar lá. Por isso que a igreja que dá prioridade à palavra de Deus é a que vai sobreviver nestes últimos dias. Ouvindo o irmão se expressar nesta noite, eu pensava ali sentado no que aconteceu na Europa e também nos Estados Unidos. Na Europa, as lideranças, os ensinadores, os pregadores trocaram esta palavra por filosofias, ideologias, sociologia e ciências do conhecimento. Mataram a igreja na Europa. Hoje os templos vazios. Quem for lá não tem igrejas grandes nem cheias como nós temos no Brasil. Abandonaram tudo. Eu já dei testemunho de um amigo meu que em 2005 foi na Europa e ele me contou que onde eram grandes templos, agora é restaurante, pontos turísticos, teatros, cinemas, as maiores campos de futebol. A igreja, mataram a igreja. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, irmãos. Uma tal de uma teologia reformada, que é a supervalorização das teses teológicas dos reformadores, dos teólogos pensantes, e a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte. A igreja sucumbiu. Eu vi um pastor de nome nacional do nosso Brasil, que ele disse que foi pregar lá numa igreja, uma igreja que há 20 anos passados ele pregou 3.000 pessoas, e chegou lá, em 15 dias tem um culto, com 20, 35 crentes. Lá ninguém sabe mais quem é cristão e quem não é. O perigo agora é no Brasil. Se você escuta Aleluia. PhD em teologia, e aqui eu não tenho nada contra teologia, eu apoio os estudantes, os seminaristas. João Pessoa, apoiei muitos deles, mas você escutar um PhD em teologia, ele vai usar a Bíblia para defender as teses teológicas e não o contrário. E o perigo está aí, quando na verdade nós devemos valorizar esta palavra, porque através desta palavra
é que Deus fala com a sua igreja, conosco, e nos dá vida, e vida com abundância. Por isso que desde novo convertido, o meu esforço é pregar Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu transmito uma mensagem que não falo em pelo menos 7 ou 10 textos, para mim, que eu gravo tudo, eu sempre gravo, aí vou escutar em casa, aí eu fico preocupado. Será que eu preguei a palavra de Deus ou a minha própria ideologia? Quando nós devemos sim pregar a palavra de Deus na sua essência. Porque quem conhece a verdade bíblica sabe quando alguém está pregando Bíblia ou, conforme falou o nosso amado irmão, enchendo linguiça para a igreja. Mas eu quero convidar nesta noite para nós lermos 2 versículos da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, eu não sei se os irmãos sabem, mas ele é o maior escritor do Novo Testamento. Às vezes a gente imagina que foi Paulo. Não, foi o Dr. Lucas, quando ele escreveu a sua grande obra literária, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Agora, se atribuir Hebreus a Paulo, e eu defendo que Hebreus foi escrito por Paulo, aí não, aí Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Caso contrário, e o único que não é judeu. Grego, né? Lucas é um grego, está falando aqui o nosso amado irmão. Mas ele era um médico, largou a sua profissão para se dedicar à obra de Deus. E quando você lê Atos, você vai perceber que o que ele escreveu, ele conversou pessoalmente com as testemunhas, pesquisou, gastou muito tempo da sua vida em busca das informações que ele escreveu. Então, um homem que nos deixa um exemplo de dedicação às coisas de Deus, porque como médico, hoje é uma profissão que dá dinheiro, e ele renunciou à medicina para se dedicar à obra de Deus. E se você perguntar quanto ele ganhou para isso? Nada, humanamente falando, em termos financeiros, apesar de que Deus supriu todas as suas necessidades. Mas eu disse Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim para nós: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nós que pregamos a palavra de Deus, acontece comigo, e eu acredito que também acontece com os demais irmãos, nós nos preocupamos que tipo de mensagem nós podemos trazer para edificar a igreja. E analisando esses dias, a vida do Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. E o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, o Senhor Jesus, ele disse assim: olha,
porque eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele é o espelho para nós. Aleluia. Quem desejar ter uma vida completa na presença de Deus, siga os passos do Senhor Jesus. E o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, o versículo 6, diz assim: olha, aquele que diz que o conhece, deve andar como ele andou. Nós precisamos aprender com quem? Com Jesus. Falava muito bem o amado irmão nesta noite, porque se nós nos espelharmos na vida de outro ser humano, seja ele quem for, nós vamos encontrar defeito, vem a decepção, e aí paramos na nossa caminhada. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, aprendemos perfeita e absoluta comunhão com Deus. Uma das palavras que mais nos identifica com o Senhor Jesus é discípulo. E ser um discípulo de Cristo é andar segundo o seu exemplo, é seguir o seu exemplo, é seguir os seus ensinos, os seus mandamentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz que a imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, está sendo formada em nós. Cristo está sendo duplicado em nós. Quem olha para nós, sistematicamente, automaticamente, tem que pensar em Cristo. Dizer assim: olha, aquela é um servo, uma serva de Cristo. Além do mais, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter a mente de Cristo. É pensar como Ele pensa. E terminamos agindo como Cristo agiria em nosso lugar, porque as nossas ações dependem dos nossos pensamentos. E qual o aspecto que eu quero analisar nesta noite com os amados irmãos e as queridas irmãs da vida de Cristo, que é muito importante para nós nesses últimos dias? É a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Cristo. O versículo que nós lemos aqui, que o Espírito de Deus era sobre o Senhor Jesus. Ora, se o Senhor Jesus precisou, digo isso humanamente falando, do ministério do Espírito Santo sobre a sua vida, quanto mais nós. Eu prego, irmãos, a nossa completa e absoluta dependência do Espírito Santo de Deus para nós fazermos e realizarmos a vontade do nosso Pai Celestial aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. E a primeira coisa que me chama a atenção com relação ao trabalho do Espírito Santo na vida de Cristo é que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo 35, que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós estejamos hoje aqui, houve a intervenção de nossa mãe e de um pai biológico.
é o nascimento segundo a carne, é o nascimento natural. Mas Cristo, como Ele é especial, como Ele é diferente, como Ele é Deus, não precisou de um pai biológico, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque já estava escrito, já no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus prometia da semente da mulher vir o Messias como Redentor da humanidade. O nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo, o profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era o Filho de Deus. No capítulo 7, versículo 14, já falava o profeta a respeito da virgem mãe, quando aquele menino seria chamado, sabe de quê? Emanuel. E o que é que significa Emanuel? Deus conosco. Louvado seja o nome precioso do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Jesus e o Espírito Santo, que comunhão linda, que trabalhar unido. Por isso que ele venceu a tudo e a todos, irmãos, porque ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Dr. Lucas, escrevendo em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus era ungido pelo Espírito Santo. Mas por que Jesus era ungido com o Espírito Santo? Porque ele era rei, sacerdote e profeta. Moisés, escrevendo em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 18, já falava sobre Cristo como profeta. O salmista Davi, Salmo 110, versículo 4, ele já falava sobre o Cristo como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12, versículo 14, 15 e 16, já estava previsto que ele seria o descendente de Davi. Glória a Deus! Por isso que ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desta unção, a qual falou o nosso irmão nesta noite, que com esta unção na nossa vida do Espírito Santo, nós estamos completos para executar a obra de Deus, para fazermos a vontade do Senhor, para andarmos neste mundo de treva como luz do mundo. O Senhor Jesus, ele exerceu seu ministério no poder e na virtude do Espírito Santo de Deus. O Dr. Lucas capítulo 4, versículo 14, ele diz que o Senhor Jesus voltou da Galileia pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, e andava por toda aquela parte, e a sua fama se espalhou por todo o lugar em derredor. O poder do Espírito Santo. Hoje é poder econômico, hoje é poder, se busca poder de liderança para mandar nos outros, mas estão esquecendo de buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida. E nós precisamos deste poder do Espírito Santo
para vencer o mundo, para vencer a nossa própria carne e para vencer as batalhas, as perseguições que surgem contra nós. A Bíblia diz, ainda o Dr. Lucas, capítulo 4, versículo de número 1, que o Senhor Jesus era cheio até a borda do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, a palavra que mais se associa ao Espírito Santo, sabe qual é? Cheio. Mostrando os crentes fortes, lutando contra o Império Romano, lutando contra os judeus, lutando contra as perseguições, vencendo a tudo e a todos, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus cheio do Espírito Santo. Aí Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o que nós mais precisamos nestes últimos dias, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por vontade de fulano, cicano ou beltrano, não. Quem é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, ele tem coragem de falar a verdade. Doe quem doer, mesmo que lhe persigam, mesmo que lhe coloquem na lata. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo, olha para João Batista, olha para Jesus, o exemplo de Paulo, que só encontrou dificuldade, perseguição. Eles andavam olhando os passos desses homens para encontrar uma falha conforme a lei dos homens, para prender, para maltratar, para humilhar e até matar. Mas porque eles eram guiados pelo Espírito Santo, não tinha medo de falar a verdade. Aleluia. Não se curvava diante do sistema do reino dos homens, que é o que tem mais hoje. Para ganhar ponto, posição e oportunidade, se curvam diante do sistema que está aí, irmãos. Aleluia. Do reino dos homens, onde o reino de Deus está longe, é o reino dos homens. Desse jeito. Oh, aleluia, oh, glória. Guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus evangelizava. Não era com a sabedoria terrena, não era com a inteligência humana, não. Nós lemos aqui, Lucas 4,18. Pelo Espírito Santo, era que ele evangelizava. Sabe qual é um dos perigos? São muitos. Sabe qual é um dos perigos da igreja atual? Que não estão querendo evangelizar. O termômetro da presença do Espírito Santo na igreja é quando ela é movimentada pelo Espírito Santo para evangelizar. Aleluia. Cada um da sua maneira. Vocês não acreditam, para a glória de Deus, que eu por dia atinjo 5.000 pessoas. Do meu jeito, é o meu jeito de trabalhar com a internet. O irmão José, lá pessoalmente, a um, a outro, quem ele encontra, a turma às vezes até foge dele, porque já sabe que ele vem com o Evangelho. Então, se Jesus é um exemplo para nós, que ele evangelizava pelo Espírito Santo, está aí na palavra, não se pode trocar isso em encurralar o povo de Deus dentro de 4 paredes e achar que está tudo bem, irmãos. Jesus ensinava pelo Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 2. Evangelizava, trazia para si os seus discípulos
os seus seguidores a ensinar. Porque evangelizar não é a mesma coisa que ensinar. O que é que eu estou fazendo hoje aqui? Ensinando a palavra de Deus. Nós ensinamos para os irmãos a palavra de Deus. Se Jesus foi usado pelo Espírito Santo para ensinar, por que eu vou usar minhas próprias ideologias? Não estou me defendendo aqui nesta noite, mas os meus irmãos, olha, que eu abro a Bíblia para ler um versículo, 2 ou um texto, fecha a Bíblia, e seja feita a vontade do Espírito Santo. O que Ele me der é o que eu dou. Eu sempre fui assim, sempre dependi do Espírito Santo para ensinar a igreja, porque eu aprendi desde novo convertido isso aí. Jesus ensinava aos seus apóstolos pelo Espírito Santo de Deus. Só vai edificar a igreja o ensino que for pelo Espírito Santo de Deus. Que mais? O Senhor Jesus nos dá como exemplo. A Bíblia diz em Mateus 12 e 28 que Ele fazia milagres pelo Espírito Santo de Deus. Tem uns artistas por aí que diz que faz milagres. Quando Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem, é os que creem, mas tem o Espírito Santo. Porque se Jesus fazia milagres pelo Espírito Santo, irmão, e nós, se não tivermos o Espírito Santo, não vai acontecer nada. E é justamente o que tem acontecido nesses últimos dias. É muito barulho, é muito movimento, é muita gritaria. E milagre? Nada. Porque posição não faz milagre. Aleluia. Não, senhor. É o Espírito Santo operando na nossa vida, irmão Geraldo, para que coisas aconteçam na vida do nosso próximo, porque nós precisamos ser canal de Deus para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Mas eu quero finalizar mais um aspecto importantíssimo na vida de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Foi Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 1 e versículo 4. Diz que ele ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus. A ressurreição de Cristo, meu irmão, é o sinal forte do cristianismo. Você pode observar a importância da ressurreição de Cristo, que quando mataram o Senhor Jesus, os próprios apóstolos voltaram. Não, eu sou pescador, eu vou pescar. Está escrito. Cada um voltou às suas atividades. Mas Cristo começou a aparecer. Os evangelhos falam em 10 aparições do Senhor Jesus, dizendo: olha, eu estou vivo, o Espírito de Deus me ressuscitou, eu estou aqui, eu sou o cabeça da igreja. Efésios 1 e 22, cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que ele ressuscitou, que testificou de que estava vivo, quando ele subiu ao céu, aí os apóstolos seguiram um caminho. Você tem uma ideia da importância da ressurreição de Cristo? Que até os irmãos dele, irmão de carne, antes não tinha se convertido. Mas depois da ressurreição de Cristo, a história do cristianismo, a tradição do cristianismo diz que eles se converteram. Eles não acreditavam, irmão Sival, em Jesus antes da ressurreição. Mas quando ficaram sabendo que Cristo tinha ressuscitado, eles acreditaram e entregaram a vida a Cristo. Aleluia. E Tiago, irmão do Senhor, passou a ser a principal liderança da igreja matriz de Jerusalém. Então que nós possamos aprender, irmãos, com a vida do Senhor Jesus, que nós possamos, como disse o escritor aos Hebreus, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Vai surgir daqui para frente
está surgindo e vai surgir muitos escândalos, pessoas envergonhando o Evangelho de Cristo, pessoas que nem deveriam dar mau testemunho e dão mau testemunho. Então vai surgir muitos escândalos daqui para frente. E não se escandalize. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para o exemplo do Senhor Jesus, porque assim sendo nós vamos escapar, irmão. Nós estamos no tempo daquela palavra: escapa por tua vida. Não olha para trás como fez a mulher de Ló. Olha para frente. De pessoas que você menos espera daqui para frente, é de onde virão os grandes escândalos. Olha para Jesus. Segue as pisadas de Jesus, que era um homem cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, que tudo o que fazia, que realizava, que falava, era pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus se digne de aplicar esta reflexão da palavra do Senhor em nossos corações. Aleluia. E que nós possamos levantar a nossa cabeça e olhar somente e tão somente para Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Amém. Agradeço a consideração dos dirigentes aqui que têm sido benevolentes para conosco. Amém. Aleluia.